Ah, essa manhã linda, né? Manhã maravilhosa, sol, calor. Manhã de celebração, porque nós estamos celebrando um feito único na história da humanidade, a ressurreição de Jesus. O nosso Deus, Ele não está preso a uma imagem de madeira. O nosso Deus está vivo. Ele olha para a vida de cada um de nós. Ele é Deus conosco, Deus que está com cada um de nós. E nessa manhã, nós vamos dar continuidade à nossa temática. Deixa eu achar, está aqui. Pronto. Mais que um carpinteiro, mas hoje, não quer funcionar. Muda, é feriado prolongado. Nós vamos falar sobre o Deus Emanuel. Ele não é um simples carpinteiro, Ele é o Deus Emanuel. Nós vamos ver o que significa isso, meditar um pouco. Eu acho que está pequeno aqui, né? Então abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os versos 15 e 17. Eu vou guardar aqui, porque ele não está querendo funcionar, e a Bia vai me ajudar aqui. Nós vamos fazer um trabalho em equipe hoje. São apenas 3 versos. Vamos acompanhar aí. Diz assim, as palavras do evangelista Marcos: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele, Jesus, com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Feche os teus olhos. Espírito Santo, nós nos entregamos ao teu querer nesta manhã. Continua conduzindo-nos. Fala conosco. Abençoa-nos com a tua doce presença. Planta a palavra do Pai, a vontade do Pai em nossos corações nesta manhã. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Ele também é Emanuel. Deixa eu pôr aqui. O termo Emanuel, o nome Emanuel, ele revela 2 coisas básicas, importantes, simples, e que provavelmente todos vocês já sabem sobre a pessoa de Jesus. A primeira coisa, a primeira verdade, e eu quero falar de 2 verdades que esse nome Emanuel ele revela para nós. A primeira verdade é que Jesus é Deus. Parece simples, não parece? Parece que eu estou aqui chovendo no molhado. Mas Isaías, há muitos e muitos séculos atrás, ele já anunciou o Emanuel. O anjo anuncia a Maria, falando de Jesus. E esse nome, a primeira verdade que ele nos mostra é que Jesus é Deus. E ponto final. Deus,
Ele é Deus. João, em seu evangelho, quando ele se refere a Jesus como o Verbo, ele diz: e o Verbo era Deus, e estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem Jesus, o Verbo, nada do que foi feito se fez. A segunda verdade que o nome Emanuel revela para nós, e essa é uma boa nova, isso é maravilhoso, porque essa verdade revela que Jesus está conosco. Ele é Deus e está conosco. O Deus que habita no meio do seu povo, o Deus que se fez habitar no meio do seu povo, experimentando todas as experiências e angústias que eu e você experimentamos. Ele sentiu na pele. Ele estava com as pessoas, mas sem pecado algum. Olha só que interessante. Eu acho que está aí na... Não, acho que não é isso. Isso. Olha que o apóstolo João, ele diz: e o Verbo se fez carne, Jesus se fez carne, e habitou entre nós. Mas olha só que interessante, cheio de graça, cheio de verdade. E agora João diz: e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. E essas duas palavras muito importantes eu quero destacar no verso 14 do primeiro capítulo de João. A palavra graça e a palavra verdade. Porque foi dessa forma a qual Deus se revelou a nós. Ele não veio como um juiz. Ele não veio como um doutor. Ele não veio como um religioso, ele veio cheio de graça, ele veio cheio de verdade. O Deus se apresentou a nós com amor, com compaixão, singeleza, mas também com a verdade. E a verdade libertou os encarcerados do diabo. A verdade libertou os encarcerados da religião, que oprimia as pessoas, que condenava as pessoas, que acusavam as pessoas. Por isso Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Emanuel, queridos, todos vocês sabem, mas significa Deus está conosco. O que isso significa para você? Que diferença isso faz na tua vida? Qual o impacto que isso tem no teu dia a dia? De segunda a segunda, de domingo a domingo? O que isso tem a ver com você? O Deus que está vivo e o Deus que está conosco. Você consegue perceber e ter a confiança de que Jesus está com você? E é exatamente isso, queridos, que eu quero destacar no texto que nós lemos. Olha só, ele é muito interessante. Se você puder acompanhar comigo o verso 15 agora. Eu acho muito interessante esse texto. Olhem bem o que estava acontecendo aqui. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos e muitos publicanos. Publicanos, vocês sabem quem são. Eram os cobradores de impostos, traidores dos judeus, que não podiam entrar na sinagoga. Eles eram excluídos porque eles também extorquiam os judeus, o seu próprio povo. Eles estavam com Jesus à mesa. E também muitos pecadores. Essas pessoas que estavam com Jesus eram a escória da sociedade. Eram as pessoas às quais um religioso jamais deveria se aproximar.
Um observador da lei jamais deveria se aproximar. Sabe por quê? Publicanos e pecadores, eles roubavam, eles extorquiam, eram adúlteros, eram prostitutas, não eram observadores da lei de Moisés, não iam à sinagoga, eles viviam à margem, eram considerados os marginais da sociedade, os marginais da religião. E um deles, chamado Levi, que é o apóstolo Mateus, deu um banquete em sua casa. E a casa se encheu de pecadores. Só curva de rio. E quem estava lá com eles? Jesus. Estava lá. Tinha de tudo ali. Pessoas com a reputação muito, mas muito ruim. Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram isso, talvez até algum de vocês que estão aqui falem isso, mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo que Deus jamais perdoaria elas. Já ouvi pessoas dizendo, na verdade, se autocondenando ao inferno. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Pessoas falam, não, eu vou para o inferno. Deus jamais me perdoaria. Talvez, quem sabe, alguns de vocês que estão aí podem pensar isso. Eu sou imperdoável. Por causa dos muitos erros cometidos na vida. Alguns dizem por causa do vício da droga, vício da bebida, vício do jogo. Alguns entraram no ramo da trapaça. Outros são violentos, outros são covardes. Pessoas que perderam tudo, inclusive a família. Perderam a vida. Perderam a honra, perderam a dignidade diante da família, diante da sociedade e às vezes, diante até da própria igreja, diante da família da fé. Mas eu quero que vocês parem um pouco e reflitam. O que o Espírito Santo ele quer me dizer nesta manhã? O que ele está tentando falar comigo? Porque ele está falando com vocês, ele está falando comigo. Qual a mensagem que ele quer trazer para mim? O que ele está querendo dizer com isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos pensar um pouco agora. Todos nós erramos, correto? Todos nós erramos. Se alguém que está aqui julga não errar, pode ir lá fora esperar que vai descer um rodamuinho de fogo e vai te levar para o céu. Pode esperar que vem mesmo. Quais os maiores erros que você julga ter cometido na tua vida? Pensa aí com você. Pensa nos teus que eu penso nos meus. Todos nós temos de baseada. Quais os maiores erros que você julga ter cometido na vida? Qual é a tua história de derrota? Qual é a tua história de perda? Que fato, que momento na tua vida que mais te envergonha? E por fim, onde você julga estar falhando? Onde você julga ter falhado? Salmo 51, no verso 3, Davi diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Engraçado, porque ele não falou, eu estou justificado. Ele diz, eu conheço as minhas transgressões, e os meus pecados sempre estão diante de mim. Mas eu quero
Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu quero encorajar você a se aproximar de Jesus nessa manhã. Eu quero encorajar você a se aproximar de Jesus nesta manhã. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ah, mas eu já estou na igreja há anos. Eu sou batizado. Eu tenho profissão de fé. Eu sou isso, eu sou aquilo. Esquece isso. Esquece o teu ministério na igreja. Esquece tudo. Esquece que você já leu a Bíblia várias vezes inteira. Esqueça tudo isso. Eu quero que você guarde o que eu estou dizendo. Eu quero encorajar você a se aproximar de Jesus nesta manhã. Da forma que você está. Sem rodeios. Sem fazer de conta que está tudo bem. Sem fazer de conta que está tudo certo. E eu quero tranquilizar vocês, irmãos. Porque o Deus que é perfeito, o Deus que é santo, também é cheio de compaixão. É cheio de graça. E ao contrário do que você possa pensar, ou estar pensando ali, Ele está sim com você. Jesus está com você. Ele é o Deus conosco. Ah, Jesus não está comigo? Ele não está comigo, não pode ser. Mentira do diabo. Isso é uma mentira, e o pai da mentira é o diabo. Notem que o nosso verso diz que ele estava em uma mesa, jantando ou almoçando, sei lá. É melhor não começar a falar disso, que vai começar a dar fome. Ele estava fazendo uma refeição com muitos pecadores. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que Jesus estava ali com aquele bando de pecadores, olhando nos olhos deles. Eu não tenho dúvida que Jesus estava conversando com eles. Jesus estava ouvindo eles. Jesus estava se relacionando com aquelas pessoas. Mas o verso ele diz algo ainda mais interessante. Ele diz que essas pessoas eram as piores pessoas da sociedade. E eles seguiam a Jesus. Olha só que interessante isso. Porque os pecadores seguiam a Jesus, irmãos. Rejeitados pela religião, mas eles seguiam a Jesus. Jesus atraía os pecadores para si. A santidade e a perfeição de Jesus não criava barreiras, não criava repulsa com aquelas pessoas, mas atraía para Ele. É interessante isso. Em alguns momentos nos evangelhos, nós vemos algumas situações em que Jesus está fugindo da multidão. Vocês já viram isso, né? A multidão cercando Jesus, pedindo cura, milagres, cercando, tentando tocar em Jesus. E algumas vezes a palavra mostra que Jesus se retirava. Ele ia para o monte, ele ia descansar, ele ia orar. Ele se reunia só com os discípulos. Mas a palavra está dizendo aqui, queridos, que Jesus se compadecia daquelas pessoas. Ele sentiu uma grande compaixão e interesse por aquelas pessoas. Vamos enxergar através do texto. Vamos tentar cavucar o negócio aqui. Porque é muito forte isso. Existe algo de maravilhoso nessa história. Porque olhando para esses 3 versos, e nos seus paralelos que estão em Mateus e Lucas, Jesus está em uma mesa, fazendo refeição com pecadores da pior qualidade.
mas sem fazer discurso algum. Não há relatos de cura nesse momento. Jesus não fez nenhum exorcismo, ele não expulsou o capeta de ninguém. E ali tinha pecadores, tinha de tudo. Não há relatos de Jesus se colocando em pé ao redor da mesa e apontando os erros de cada um, julgando cada um. Por isso que eu acho muito interessante. Percebam isso na reação dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, no verso 16, olha só, eles estavam de boca aberta. Eles diziam assim, ó: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por quê? Come e bebe ele com publicanos e pecadores? Eles perguntaram porque Jesus estava em desacordo com a doutrina. Para os fariseus, Jesus, como um judeu que conhecia as leis e os profetas, não deveria estar ali. Não era um lugar para uma pessoa direita. E para fomentar mais ainda o escândalo desses religiosos, Jesus estava naquela casa sem proferir condenação alguma. Interessante que ele desce o chicote dentro do templo, não é? Ele quebra tudo dentro do templo, mas na casa dos pecadores ele estava conversando com as pessoas, ele estava olhando nos olhos, ele não estava ensinando os 10 mandamentos, ele não estava falando dos profetas, ele não estava falando da sua volta, ele não estava falando de pranto e ranger de dentes, ele não estava falando de inferno. Tão somente ele estava dando atenção àquelas pessoas, olhando nos olhos, ouvindo aquelas pessoas, conversando, e por que não tocando? Jesus estava conhecendo a história daquelas pessoas. Jesus estava conhecendo os traumas, os dramas daquela gente. Eu quero dizer uma coisa, outra coisa para você. Não importa se você está na igreja há 1 ano, se você está na igreja há 50 ou mais anos, ou se você entrou na igreja hoje, é a primeira vez que você está entrando, não importa. O que importa para Jesus é a tua vida. É você que importa para Jesus. Não importa quantas santas ceias você tomou ou deixou de tomar. O que importa para Ele é a tua vida. E nós que já estamos na igreja há anos, que trabalhamos, que temos ministério, nós temos uma grande dificuldade com isso. De entender que o que importa para Deus não é o que a gente faz, o que importa é a nossa vida, é o que está dentro de você. Não importa se você é líder de ministério, não importa se você é diácono, não importa se você é presbítero, não importa se lá fora você é um juiz, se você é um advogado, se você é um gerente, se você é empresário, se você é eletricista, mecânico, se você trabalha na limpeza pública ou se você é um simples pastor. Não importa. O que importa para Jesus são os seus traumas, os seus dramas e toda a destruição que o pecado traz em nossas vidas, porque é ali que Ele quer mexer. É isso que importa para Ele. É ali que Ele quer pôr a mão. É isso que Ele quer cutucar em nossas vidas. É essa porta que Ele quer abrir, que nós escondemos tanto. Por fim, o verso 17, ele é mais importante. Por que ele é mais importante?
porque são as palavras de Jesus. Agora Jesus vai falar. Deixa eu beber água. Vamos prestar muita atenção nas palavras de Jesus. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, guardem isso: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim, ou melhor, não vim chamar justos, e sim pecadores. No paralelo de Mateus e no paralelo de Lucas, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar pecadores a uma nova vida. Jesus assentou-se à mesa com pecadores. O Deus Santo, perfeito, visitou a sua criação. E Ele não estava aqui procurando a nata da religião. Jesus não saiu pelas ruas procurando religiosos, santos, líder de ministérios, pastores. E Ele continua não fazendo isso. Ele assentou-se em uma mesa cheia de escândalos. Ele assentou-se em uma mesa cheia de história de derrotas, com aquelas pessoas que os religiosos reprovavam e segregavam. Isso se chama graça. Não esqueçam, isso se chama graça, compaixão, amor, ato de singeleza de um Deus que ama. Ama os perdidos, ama os derrotados, ama os esquecidos, ama os segregados, ama os pecadores e quer resgatá-los para si. Os religiosos não estavam na lista de prioridade de Jesus. Mas antes de finalizar, eu estou finalizando, eu quero aqui destacar, irmãos, uma expressão que para mim é uma expressão de ironia de Jesus. Às vezes ele era um pouco irônico. Porque notem a resposta dele, está aqui ainda, né? Não vim chamar justos. Que irônico isso. Ou vocês acham que Jesus estava falando uma coisa que realmente acontecia? Ele estava falando de pessoas que realmente existiam. Pura ironia. Isso aqui é pura ironia de Jesus. Eu não vim chamar os justos, porque a palavra diz que todos pecaram. Não há um justo sequer. E estão destituídos e carecem da glória de Deus. Mas Jesus, ele não estava dizendo que porventura existia algum justo lá. Não era isso que ele estava dizendo. Ele não estava dizendo que existem pessoas justas que não precisam dele. Isso não existe. Todos precisamos dele. O que Jesus estava dizendo é que ele não veio atrás, não veio buscar aqueles que se julgam justos, aqueles que sentem alguma dignidade diante de Deus. Não são esses. Porque aqueles que assim pensam, negam o Filho de Deus, se enganam a si próprio. São piores do que aqueles pecadores que estavam à mesa ao lado de Jesus na casa de Levi. Rejeitam o Filho de Deus. Queridos, o Deus Emanuel, o Deus que está conosco. Eu estou finalizando, não se distraiam. Ele veio para nos limpar. Ele veio para nos curar, restaurar. Ele veio para transformar a nós, pecadores, em filhos de Deus. Ele veio para nos transformar em cidadãos dos céus. Jesus veio para você. Jesus veio para você. Jesus veio para mim. Jesus veio a esse mundo para nos buscar. Ele não veio chamar os melhores. Ele não veio atrás dos maiores. Ele veio atrás dos humildes, dos miseráveis, dos pecadores, entre os quais estamos todos nós. Aleluia por isso.
Porque se nós nos julgássemos justos, a palavra estaria nos dizendo que Jesus não veio para nós. Eu quero dizer para você nessa manhã que nós celebramos a ressurreição, que Jesus está vivo. E Ele continua manifestando a sua graça e o seu poder em nossas vidas. Eu vou usar aqui para finalizar, Hebreus 4,16, na nova tradução, linguagem de hoje. Diz assim a palavra: por isso tenhamos confiança, e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Eu quero encorajar você a se aproximar de Jesus nessa manhã. Não estou perguntando se você está na igreja há muito ou pouco tempo, isso não importa agora. Em Jesus há muito mais do que pedimos ou imaginamos. O Deus que está conosco, irmãos, está muito além dos nossos conceitos. E nós achamos que conhecemos Ele. Que besteira. Irmãos, vamos aprender com os pecadores, com os fichas sujas, com os adúlteros, com os ladrões que estavam na casa de Levi. Hoje nós precisamos aprender com eles. Eles estão nos ensinando hoje. Vamos atrás de Jesus, vamos seguir a Jesus, vamos buscá-lo, vamos perseguir a Jesus, vamos gritar o seu nome se houver necessidade. E eu não tenho dúvida que Ele se assentará conosco. Não tenho dúvidas que Ele nos visitará, porque são pessoas assim que Ele está procurando. Miseráveis, fracos, falhos e pecadores. E veio para dar a você e a mim uma vida que está muito, muito além das nossas expectativas. Veio para trazer perdão, graça, misericórdia, a verdade e a salvação. Esse Jesus está vivo, e se você persegui-lo, e se você buscá-lo, Ele irá receber você, porque são as pessoas que têm sede dEle, que Ele busca, que Ele aceita e que Ele recebe, porque Ele está conosco. Não se esqueçam disso. Feche os teus olhos, eu quero orar com você.